Ficaram só um várias instante. questões sobre isso, porque eu não estava sabendo na cabeça, e depois, uma hora a gente conversa ou eu leio sobre isso. Tá, não, mas isso é bem interessante, eu achei. É a primeira língua que aparece com essa... Mas é um pedido, ele nasce desses grupos? Nasce desses grupos. E mas, os assim, linguistas grupo, puristas, exemplo, eles foram contra, até um ponto. Porque mas é uma concepção minha, por exemplo, se eu me visto de mulher, ou se eu quero ser uma mulher, por exemplo, não seria mais lógico que eu preferisse ser chamado de ela? Mas acho que tem um grupo nessa aí específico que eles não quer, não sei. Bom, não complica, cara, que essa parte aí eu não estou por fora. Nós tivemos um caso aqui, a questão de o ano passado, no curso de biblioteca, ele uma está lá. aluna, professor, eu quero ser chamado de Victor. O nome é Victor. E está como Victor. E depois entrou daí o próprio Consune, acho Consune que tem como votar. Portaria. Vamos. Já está gravando. Vamos lá. Olá, meus amigos, boa noite. Pela TV Câmara, NET Canal 4, está começando mais um Universidade e Comunidade, um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Vamos ao ar todas as sextas-feiras às 19h30, mas você pode nos acompanhar também no YouTube. Acesse youtube.com.br e digite Universidade e Comunidade, lá estaremos com todos os nossos programas. Esse é o programa de número 24. O 24º programa pode ainda ser comentado no facebook.com.br/Universidade e Comunidade. Acesse, digite e comente todo o nosso trabalho, isso será muito relevante para todos nós. Este é um programa produzido numa parceria, como dito, entre a UFSCar e a Câmara, que tem como firme propósito de auxiliar na popularização da ciência, levando temas de interesse da sociedade que são comuns nas universidades. Hoje nós recebemos aqui o professor Stefano. Tudo bem, Stefano? Boa noite. Tudo bom, professor? Boa noite. É um prazer tê-lo aqui novamente. E a nossa entrevista hoje será com o professor Miguel Maniero. Miguel, boa noite, tudo bem? Boa noite, é uma satisfação estar aqui presente. É um prazer recebê-lo, realmente. Vamos aos nossos destaques da semana. Nós temos 3 destaques hoje. Eu vou começar com o meu e, em seguida, passo a palavra para o Stefano. Abro também para os comentários. Saiu recentemente num jornal importante, na Folha de São Paulo, um artigo, um comentário de um colunista, Hélio Schwartzman, que diz o seguinte: é possível para um grupo poderoso impor distinções linguísticas que não estejam antes na cabeça das pessoas? O que vem antes? O conceito ou a palavra? Por que o Hélio fala sobre isso? Porque a Academia Sueca, no próximo dia 15, lançará no seu dicionário, além dos pronomes han, que significa ele, e hon, que significa ele, a forma neutra hin, H-E-N, que indica quando o sexo é desconhecido, transgênero, ou quando não se quer especificar de quem você está falando. O pronome hen, ou hin, a pronúncia, foi proposto inicialmente nos anos 60, mas até então, numa discussão muito calorosa entre grupos puristas da língua, de um lado, e grupos LGBT do outro, não tinha sido conseguido fazer com que entrasse no dicionário. Agora passará a constar no dicionário sueco. Eu, particularmente, eu tenho uma inclinação de uma simpatia por isso. Eu acho que é uma cortesia o uso da palavra a um grupo notadamente descriminalizado, porém, alguns especialistas têm se manifestado céticos com relação à possibilidade disso dar certo, em relação à sua capacidade de reduzir as discriminações. Né? Será se isso vai reduzir as discriminações? É citado, inclusive, algum exemplo, por exemplo, como o caso da expressão bêbado, né? Que foi trocado para amainar, de uma forma mais eufêmica, para alcoólatra. Né? E, a partir de um determinado ponto, a própria palavra entra em desgaste e passa a significar a mesma coisa. Né? A ideia seria estabilizar o idioma, trocando termos para evitar conotações negativas. A questão é,
Vale a pena policiar a língua? Reitero, parece um caminho muito interessante a ser tomado pela Academia Sueca, porém há uma série de dúvidas sobre a capacidade disso reduzir as discriminações em relação a esses grupos. Alguém gostaria de comentar, Stefano? Professor, parece um assunto bastante interessante, na verdade, né? Acho que a dúvida que ficou enquanto foi passado esse informe é se realmente esse novo pronome ele vai acabar sendo aceito, aderido, ou quais são as consequências que ele pode trazer depois também. Mas é algo para se pensar, porque eu não sabia sobre esse assunto, eu não estava sabendo. É algo bem interessante, é interessante acompanhar em outras etapas como é que isso vai funcionar na Suécia, tá ok? Stefano, seu destaque. Meu destaque vai sobre a redução da maioridade penal. Após semanas de protestos, em sessões tumultuadas, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou na última terça-feira, agora nessa semana, no dia 31, a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que reduz de 18 para 16 anos a maioridade penal no Brasil. A votação foi por 42 votos a favor e 17 votos contra. Essa PEC já tinha sido proposta em 1993, pelo então deputado federal do PP, Benedito Domingos, só que ela nunca foi a votação e análise na casa. Se aprovada, essa PEC deve ser votada ainda em 2 turnos no plenário da Câmara dos Deputados e precisará de 3/5 do número de deputados para ser aprovado. Seria um total de 308 votos dos 513 possíveis na Câmara. Depois disso, ainda o texto seguiria para aprovação do Senado. Em defesa da PEC, quem defende acredita que jovens entre 16 e 18 anos cometem crimes porque eles sabem que ficarão impunes. E aqueles que são contrários, os opositores que são contrários à medida, diz que essa redução da maioridade penal, ela fere, na verdade, uma cláusula pétrea da Constituição Nacional. Só que, na verdade, a situação não é tão simples assim, Acho que eu vou levantar algumas questões que, na verdade, ficam mais para reflexões, sem tentar colocar algumas respostas para isso, mas que fica para a gente pensar sobre a situação. Reduzir a maioridade penal, será que ela não seria tratar a causa pelo efeito? A gente não estaria encarcerando mais cedo uma população, dando uma população, geralmente uma população jovem e mais pobre, acreditando que esse indivíduo não teria um outro destino melhor, que o destino dele seria exatamente só o cárcere? Também existe uma colocação, inclusive deputados que argumentam a favor da PEC, por incrível que pareça, eles também levantaram um dado, que menores de idade são recrutados pelo crime organizado porque sabem que eles são impunes. A partir do momento que eles são recrutados, mas também vai começar a prender os indivíduos a partir dos 16 anos, será que uma grande parcela de indivíduos menores do que 16 anos também não seriam recrutados com mais intensidade pelo crime organizado? E a outra questão também é que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela já prevê algumas penas para menores infratores. Então, no lugar de reduzir a maioridade penal, não seria também um caso de rever, talvez, esse Estatuto da Criança e do Adolescente, tentando aumentar ou fazer com que as penas tivessem um pouquinho mais de rigor? Então, essas questões são colocadas sem respostas, na verdade, para a gente refletir mesmo sobre a situação. E um dado, para finalizar ainda, é que na Europa, nos países onde adotam a maioridade penal diferente, existem países com maioridade penal de 14 anos, mas o sistema carcerário europeu ele não permite que um indivíduo de 14 anos esteja junto com 16, ou com 18, ou com um adulto. Então lá o sistema carcerário ele é diferenciado, vamos dizer assim. No Brasil, a previsão é que o menor infrator, que o menor, se a redução acontecer, o indivíduo de 16 anos, o adolescente de 16 anos, ele vai para a penitenciária junto com todos os outros indivíduos. E no Brasil existe um estudo de que 80%, na verdade, das pessoas que passam pelo cárcere ou que estão encarceradas são reincidentes. Então aí também fica uma questão para se pensar qual é o papel do sistema carcerário
se seria somente isolar esse indivíduo da sociedade ou também tentar, de alguma maneira, reinseri-lo, né? Mas com 80% da questão de reincidência é uma questão bastante complicada. E ainda a gente estaria colocando junto ali indivíduos mais novos. De todas essas questões que foram levantadas para pensar, ainda muita coisa, acho que carece de reflexão e de debate, né? Mas na minha posição específica ficariam duas certezas que eu tenho enquanto educador. O primeiro é que o desafio da sociedade seria o de educar, é o de educar jovens, permitindo um desenvolvimento adequado do ponto de vista social, emocional, físico, em todas as instâncias. Então, o papel da sociedade é o de educar. E uma outra certeza também é que a criança, o jovem, o adolescente, ele tem que ter garantido condições para o pleno exercício da cidadania. Então, assim, a criança tem que ter o tempo de brincar, o adolescente ele tem que ter também o tempo de se divertir, e essas ficam sendo, na verdade, as minhas duas únicas certezas de tudo isso, mas que a sociedade ela tem o dever de educar as crianças, o seu jovem, isso é uma coisa que, na verdade, no meu ponto de vista, eu não abro mão. O que se comenta com relação à pena, conforme foi dito, ela tem 3 objetivos básicos no que tange aos jovens, que é educação, repressão e reinserção. Né? Quer dizer, se o sistema penal não está cumprindo essas 3 funções, ele teria problema. Ontem, ao assistir a TV Cultura, essa semana, tem um comentarista que é jurista, e eu esqueci o nome dele, mas ele comentou que o problema é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e não a Constituição. O ECA prevê uma pena de, no máximo, 3 anos, e isso precisava ser mudado para que as pessoas não tivessem a sensação de impunidade. Que o que promove um pouco essa discussão, né, ou parte dessa discussão, é a sensação de impunidade, que, de um modo geral, não será resolvido porque a quantidade de crimes praticados por esse segmento não é tão expressivo como a população pensa, apesar de que existe sim uma série de problemas aí. Mas se alterasse o ECA, tipificando os crimes, né, fazendo com que, como acontece em outros países, passasse para homicídio, por exemplo, passasse para 8 anos, 5 anos, sei lá, que não ficasse restrito a 3 anos, aí sim nós teríamos uma atitude mais adequada do que mudar a Constituição. E esses 3 anos, se o preso, a criança presa, tiver bom comportamento, pode ser reduzido também. Então, é essa sensação de impunidade que eu acho que precisaria acabar. Acabar, né? Porque, faltando um dia para completar 18 anos, se ele cometer um crime, ele sabe que ele vai ficar 3 anos lá no máximo, e depois ele está livre e ainda com a ficha limpa. Ficha limpa. Ele não vai, foi um presidiário, não tem mais nada. Então, essa sensação de impunidade, que eu acredito que é a coisa mais comprometedora aí na situação atual, né? Sim. Tudo bem? Podemos fazer o próximo destaque rapidamente. Na semana passada, o IBGE divulgou o PIB brasileiro de 2014 e ficou em 0,1%, quer dizer, zero praticamente, né? Com uma inflação de 6,49%, já foi contabilizada, então temos o que os especialistas chamam de estagflação, ou seja, que é uma combinação das mais perigosas para um país, quando você não tem crescimento e tem inflação alta de 6,49%. É o pior PIB médio desde a era Collor, e o ministro Joaquim Levy já avisou, vai piorar em 2015, este ano que nós estamos vivendo. Essa semana o Copom, né, um levantamento que o Copom faz todas as segundas-feiras, já sinalizou que nós teríamos uma queda do PIB da ordem de 1,5%, o esperado para esse ano, e já temos inflação próximo de 8%. Nas palavras dele, o país deu este ano uma desacelerada forte. Se estávamos a 0,1, desacelerou, este trem provavelmente está andando de marcha ré.
essa altura do campeonato, tá? Vale lembrar o que nós já dissemos algumas vezes aqui nesse programa. Um PIB de 0,1 e crescimento da população na ordem de 0,8 significa dizer que nós ficamos mais pobres. Você que está em casa, nos assistindo, na média a população brasileira ficou mais pobre ano passado. Isso não é uma boa notícia e nem temos boa notícia para esse cenário esse ano de 2015, tá ok? Tudo bem? Podemos seguir para a nossa entrevista, para esse programa 24. Hoje nós recebemos aqui o professor Miguel Ângelo Maniero. Miguel, você é de onde? Sou de Piracicaba. Piracicaba. Estou em Araras há 35 anos. 35 anos. Completei agora em março desse ano. Ah, ok. O Miguel fez graduação em Engenharia Agronômica na USP Exalc em 1977. Fez mestrado em Agrometeorologia na USP Exalc em 80 e fez doutorado em Sólidos e Nutrição de Plantas na mesma universidade. Atualmente é professor da UFSCar, Campus Araras, no Departamento de Recursos Naturais e Proteção Ambiental, na área de agrometeorologia. O Miguel vai falar para nós hoje sobre condições meteorológicas. Mais uma vez, Miguel, boa noite, é um prazer recebê-lo aqui. E começamos a nossa entrevista com a seguinte questão. De uma forma geral, como funciona o clima de uma região ou de um local? Bom, o clima de uma região ou um local, ele é o conjunto, né, das modificações que ocorrem nos elementos do clima, né? E essas modificações, elas são experimentadas ao longo das estações do ano. Então, quais os elementos? Temperatura, chuva, pressão, vento, evaporação e principalmente a iluminação solar, a radiação solar, que é o elemento do clima que dá toda o direcionamento das condições que nós vamos ter. Por quê? Devido às diferenças que nós temos de iluminação solar ao longo do ano, nós vamos ter aí também as diferentes estações do ano. E com isso, cada região vai ter aí uma característica climática dependendo da época do ano. Essas estações, elas surgem por quê? Existem estações do ano por quê? Diferentes, né? Devido ao movimento da Terra em torno do Sol e a inclinação do eixo da Terra em relação à perpendicular, né? Num grau de 23 graus e 27 minutos. Então, isso aí faz com que, ao longo do ano, diferentes regiões do globo recebam diferentes quantidades de radiação solar. Então, no nosso verão aqui, em dezembro, significa o quê? Que o hemisfério sul está mais voltado para o Sol, então recebendo uma quantidade maior de energia, enquanto o hemisfério norte está no lado oposto do Sol, recebendo uma menor quantidade de energia. Então, com isso, nós vamos ter aí as diferentes situações climáticas. Devido a essa diferente quantidade de energia que as regiões recebem, nós temos então aí, em determinadas épocas do ano, uma maior penetração de massas de ar ou uma menor penetração de massas de ar. Essa movimentação, ela se dá devido a quê? A uma diferença de pressão entre uma região e outra. Então, na natureza, tudo caminha de um ponto de maior pressão para um ponto de menor pressão. Então, as regiões mais frias, nós temos os pontos de maior pressão. Nas regiões mais quentes, entre os trópicos, são as regiões de menor pressão. Por quê? O Sol aquece a superfície, aquece o ar, esse ar fica menos denso, ele sobe e a massa de ar que está com uma pressão maior vai caminhar para essa região. E assim sucessivamente. Essa massa de ar, ao subir, ela se resfria, né, e vai formar uma célula. Ela vai descer num outro lugar. E com isso nós temos então todo esse caminhamento das massas de ar e as diferentes condições de umidade, de temperatura que ocorrem. Tá. Considerando essas variáveis que o senhor levantou, professor, assim, o efeito estufa, ele influencia nessa variação da pressão de que maneira? Olha, o efeito estufa, ele não influencia de forma nenhuma. O efeito estufa é um fenômeno que a natureza criou para beneficiar e para permitir a vida como nós conhecemos hoje. Se não fosse o efeito estufa, nós não teríamos esse tipo de vida vegetal e animal que nós temos. Porque, veja bem,
nós temos, basicamente, vindo do Sol, radiação de ondas curtas. Essa radiação penetra na camada superior da atmosfera na razão de mais ou menos 2 calorias por centímetro quadrado por minuto. Tá? Chega na camada externa. Ao penetrar na atmosfera, o que acontece? Ela vai sofrer uma série de interações. Ela encontra poluentes, ela vai encontrar vapor d'água e vai encontrar nuvens. Então, parte dessa radiação, ela é refletida de volta para o exterior. E uma boa parcela dela vai chegar na superfície como radiação direta, que vai aquecer a superfície. Essa superfície aquecendo, ela vai emitir o quê? Radiações com comprimentos de ondas maiores do que chegou, de baixo poder de penetração, que são radiações de calor, infravermelho, que constitui as ondas longas. Então, o que nós temos? O que é o efeito estufa? É a contabilidade do que chega de radiação menos o que sai. E aí permanece uma quantidade de energia que faz com que nós tenhamos essas condições de vida que nós temos. Se não fosse o efeito estufa, nós teríamos durante o dia um aquecimento da ordem de 70 a 80 graus na superfície. E à noite um resfriamento, porque o ar é um péssimo condutor de calor, nós teríamos aí um resfriamento na ordem de menos 30, menos 40 graus centígrados. Então, veja bem, a amplitude térmica seria muito grande. Seria quase 100 graus. Exatamente. Então, a vida como nós conhecemos seria impossível. Então, ele não tem influência nenhuma nessa movimentação. Ele faz parte do conjunto, né? Mas o efeito estufa, ele é benéfico, da forma como natural, né? Eu sei. É bom esse tipo de esclarecimento, porque, de um modo geral, quando se fala de efeito estufa na televisão, você já cria uma refratariedade a respeito do tema, né? Mas, Miguel, você comentou a respeito de massas de ar, né? Eu gostaria de saber qual a influência que existe entre massas de ar na nossa região aqui no Sudeste e a região amazônica. Se existem relações entre essas condições climáticas, por exemplo. Existe sim. Existe e realmente é o que faz com que nós tenhamos aí um verão bastante chuvoso, como ocorre na região centro-oeste e na região sudeste, em condições normais. Tá? Então, veja bem, o que acontece durante o verão? Nós temos duas situações. A primeira delas, na região amazônica, ela recebe uma quantidade de vapor d'água vindo do lado norte do Atlântico, que penetra ali no Pará, na Amazônia, no Amapá. Isso aí vai caminhar por sobre a Amazônia, fazendo com que nós tenhamos uma boa quantidade de chuva. Tá? Esse sistema, ele absorve essa água, a floresta transpira e vai produzir mais vapor. Com a manutenção desse fluxo de ar, todo esse vapor ele é empurrado para a faixa oeste da América do Sul. E, se nós não tivéssemos a Cordilheira dos Andes, todo esse vapor iria para o Pacífico. Mas nós temos aí a Cordilheira dos Andes que só funciona como um anteparo. Uma barreira física. Sim, uma barreira física. E ela tem em torno aí de 6 a 7 mil metros de altitude. Então, uma boa parte desse vapor d'água, né, ele tem o efeito orográfico, chove ali nas imediações, mas uma boa parte também é forçado a caminhar para o sul, formando o que os cientistas chamam de rios voadores. Né? Grandes quantidades de umidade que vêm para o centro-oeste e oeste, e o sudeste do Brasil. E isso culmina aqui no meados de dezembro para meados de janeiro. É tanto que em determinados anos nós temos aí transtornos muito grandes de chuvas nas serras cariocas, né? Ali com uma série de desabamentos, uma série de transtornos. Essa vinda de umidade, né, ela coincide também com a entrada de massas de ar que vem do Polo Sul. E o Polo Sul é uma bomba emissora de massas de ar. E essas massas vão chegar em função do quê? Das diferenças de pressão existentes. Em determinados anos, nós podemos ter o quê? A presença de células
de secas, de massas de ar seco estacionário, que impede a chegada da massa dos polos e também uma entrada desse vapor que vem da Amazônia. Então, nós temos aí períodos de precipitações mais baixas. Isso aí oscila de um ano para outro. E esse fato é o que ocorreu recentemente? Basicamente, foi a isso gente que tem uma influência aconteceu do aquecimento nos últimos global? 3 anos, 2011, 2012, 2013 e uma boa parte de 2014. Então, isso aí, nós temos que analisar o clima em termos de eras. Né? A quantidade de dados que nós temos hoje é muito pouco para a gente concluir o que muitas vezes as pessoas estão concluindo. Né? Nunca na história dessa região aconteceu esse tipo de coisa. Por exemplo, você falou da estiagem. O ano de 63, ele foi tão seco quanto esse período aqui. O ano específico de 63. O que nós tivemos aqui? Foram 3 anos de precipitação abaixo da média. Só que, vamos pegar Araras. 63, Araras tinha entre 50 e 55 mil habitantes. Um nível de industrialização pequeno. Hoje, Araras tem 120 mil habitantes. E é uma cidade bem industrializada. Então, o consumo de água aumentou severamente. Claro. Então, fica difícil de você manter o nível, né? Então, há essa redução nos sistemas de armazenamento. Por outro lado, como isso talvez tenha acontecido em 63, mas o que tinha de água armazenada foi suficiente para aquele tamanho da cidade. O que nós temos hoje não foi suficiente. Né? Aí vem aquele caso. Você não pode jogar isso nas costas das administrações. Na minha cabeça, não passa que um administrador queira que a população da sua cidade, do seu estado, sofra com estiagem. Na minha cabeça, não passa. E acho que na cabeça de nenhum administrador. Então, a gente culpar as administrações públicas, seja municipal, estadual, federal, por esse problema, é um pouco, acho que, severo demais. Acho que talvez possa ter faltado, podia ter um planejamento maior. Mas quem sabe se isso que aconteceu não vai servir como um alerta para as secretarias, para os ministérios de planejamento, poder falar, bom, agora, gente, aconteceu. Então, vamos começar a trabalhar de forma que isso não se repita mais. Ou, se houver uma estiagem que a gente não está no nosso alcance, impedir que ocorra. Isso é um fenômeno climático, né? Mas nós estamos mais preparados para que isso não afete. Por outro lado, eu acho que foi bom ter acontecido isso. Por quê? Há uma necessidade da população entender que tem que haver racionalização no uso da água. Nós não podemos mais continuar a usar a mangueira de água como vassoura. Lavar a calçada empurrando um cisquinho até que ele vai embora. Para que lavar a calçada? Se daqui a pouco passa uma pessoa com o pé sujo e vai acabar, né, sujando de novo. Então, as pessoas precisam entender isso. Racionalização do uso da água. Numa das entrevistas passadas, foi discutido o aspecto do reuso. Né? Eu acho que isso aí agora vai começar a ter um impulso muito maior. Você usa a água na máquina de lavar roupa e joga fora. Essa água pode ser usada para lavar o seu quintal. Então, isso, né, eu acho que tem vamos dizer assim, um efeito educador para a população. É o que a gente espera, né? Nós temos discutido muito essa questão aqui no programa, entendendo que todo esse processo histórico complicado que vivemos em relação à situação da crise hídrica gere para frente aspectos positivos no que diz respeito à população e aos administradores. Miguel, gostaríamos que você falasse rapidamente sobre o trabalho da UFSCar,
vocês fazem, que nós fazemos, né, dentro da UFSCar a respeito da UFSCar, climatologia? Ela tem, no Departamento de Recursos Naturais, um banco de dados considerado, sabe, bastante interessante. Nós temos na região 2 locais apenas que têm um banco de dados acima de 30 anos. 30 anos é o período que o Instituto Nacional de Meteorologia usa para calcular as normais climatológicas, né? E nós temos um banco de dados com 44 anos. Ele iniciou em 1971 e até o presente momento. E esses dados, eles são fornecidos gratuitamente à comunidade, né? Muitas instituições públicas cobram isso, mas nós temos aí gratuitamente a destinação desses dados. No início, né, dos nossos trabalhos aqui há 30 anos atrás, nós tínhamos esses dados apenas registrados manualmente. Depois nós conseguimos datilografar, né? Isso aí, a cada pessoa que precisava da informação tinha que tirar cópia. Quando não tinha xerox, você tinha que copiar. Então, agora não, esses dados estão na página do CCA. Então, qualquer pessoa que queira, estudante, a população em geral que tenha curiosidade, ela pode acessar a página do CCA, Serviços, Dados Climatológicos, e abrir. Ali ele vai encontrar todo o conjunto de informações que ele queira. Tem balanço hídrico, tem total de chuvas, né, diários, desde agosto de 71 até o mês de fevereiro de 2015. Amanhã nós vamos entrar com os dados de março. Esse banco, ele é alimentado no mês com os dados do mês anterior, para que a gente tenha sempre um mês fechado, senão o balanço hídrico não roda. E o balanço hídrico é uma ferramenta importantíssima em termos de agricultura. É a contabilidade do que entra de água e do que sai de água. Então você tem ali os períodos em que você tem deficiências hídricas e excedentes hídricos. Isso é para quem trabalha com hortaliças, com flores, ele pode monitorar o seu sistema de irrigação com as informações que a gente disponibiliza ali. Então, isso é um serviço que eu acho muito, muito bacana, que é gratuito e é obrigação de qualquer instituição pública devolver à comunidade um pouco daquilo que a comunidade paga com impostos, né? Exatamente, é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, com muita alegria. Miguel, muito obrigado por você ter vindo ao nosso programa. Boa noite. Boa noite, eu agradeço ao convite e me coloco à disposição, né? Claro. Eu acho que aqui a comunidade de Araras conhece bem o trabalho do Departamento de Recursos Naturais. A gente tem um acesso muito grande no Opinião Jornal, na Tribuna de Araras, né? Tribuna do Povo. Então, eu acho que é uma forma do departamento, além dos laboratórios que nós temos, que trabalham com análises físicas, químicas de solo, né? Nós temos aí um trabalho também de extensão no tocante às informações meteorológicas. Para a comunidade, sim. Stefano, boa noite, foi um prazer recebê-lo aqui novamente. Muito bem, boa noite, foi um prazer estar aqui também. Então prazer, tá bom. Professor. Como estamos na Páscoa, feliz Páscoa a todos, hoje é sexta-feira. Eu gostaria de encerrar com a frase que meu irmão me mandou no WhatsApp essa semana. Confie em Deus, porém não deixe de remar. Exatamente. Tchau. Até mais. Boa noite.